Convido ao palco o senhor Erivelto Múcio, da MVC Soluções em Plásticos, para falar sobre o tema, sobre o sistema construtivo em compósitos. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. O meu boa tarde já foi um pouco mais forte que o seu, Paulo. Você tem mais know-how. Eu tive um pouco mais de empatia. Bom, pessoal, eu vou falar um pouco sobre a aplicação de compósitos, uma aplicação prática de compósitos. O Paulo falou da reciclagem, o Valdomiro vai falar muito sobre propriedades, o Gilmar falou sobre estratégia. Eu sou arquiteto, trabalhei com construção convencional durante muito tempo e há 12 anos atrás eu recebi um convite da MVC, que foi muito mais um desafio, e eu fui contratado porque ninguém me queria, na verdade. Existia um produto que estava sendo desenvolvido na MVC e esse produto estava em fase de homologação. E estava tendo alguns problemas e, através de um amigo comum, eu fui convidado para ir à MVC. Eu sou de São Paulo, a MVC fica em Curitiba, no Paraná. Eu fui convidado para apresentar uma proposta de desenvolvimento de produto. Era uma coisa curta, era 6 meses que eu ia ficar por lá. Na minha primeira reunião com a equipe técnica que estava trabalhando no produto, eu fiz uma explanação do que eu pretendia, de como eu pretendia conduzir, e aí, na sequência, houve uma reunião do Gilmar com a equipe, sem a minha presença, e o Gilmar perguntou o que vocês acharam. A resposta foi unânime. Isso não vai funcionar. Ninguém gostou daquilo que eu falei. O Gilmar falou, então, vamos contratar o cara. Bom, a MVC ela é uma empresa que foi criada pela Marco Polo e hoje ela pertence a essa joint venture, Marco Polo e Artecola, um fabricante de ônibus e um fabricante de adesivos. Só que a MVC ela é uma empresa que atua em diversos segmentos, segmento eólico, segmento automobilístico e segmento da construção civil. Então, dentro da construção civil, que é aquilo que nós vamos falar aqui um pouquinho, pegando o gancho daquilo que o Gilmar falou sobre mudanças, quebras de paradigmas e efetivamente você sair do lugar comum, a gente trata a construção civil da mesma forma há pelo menos 100 anos. Estava falando um pouco com o Valdomiro agora e o compósito ele tem a participação na construção civil há bastante tempo, mas ele tem uma certa dificuldade de consolidar a sua participação, porque são materiais muito desconhecidos. Falando de construção civil, a construção convencional ela é algo que seguramente ela tem o seu lugar dentro do mercado e nunca vai deixar de existir, mas existem faces desse processo que elas são bastante desfavoráveis. Então, mesmo com programas de fomento à produção habitacional de baixa renda, que acontece no Brasil e acontece em vários outros países da América Latina, e fora do Brasil, inclusive, você não consegue, a indústria da construção convencional, ela não consegue acompanhar a demanda de jeito nenhum. E aí você tem uma série de problemas relacionados à autogestão construtiva. Então, essa é uma situação social muito comum, principalmente nos grandes centros urbanos. O mesmo acaba acontecendo com a escola. Então, você tem uma demanda grande por construção, por novas vagas em edificações escolares, que existem programas promovendo a construção de escolas que também não acompanham. Então, você tem uma situação deficitária e, muitas vezes, extremamente precária, que são escolas colocadas, principalmente em ambientes rurais, você tem essa situação, sem nenhuma estrutura, e é ali que se praticam as aulas. Então, a construção convencional, ela tem as suas deficiências, tem suas qualidades, obviamente, mas, basicamente, você tem uma situação em que, no Brasil, acaba chegando até a construção civil pessoas com pouca qualificação. Não existe a cultura de qualificar
para a construção. Então, hoje, alguém que não tenha efetivamente uma profissão ou uma habilidade específica acaba chegando na construção civil como servente de pedreiro, dali ele segue a pedreiro, mestre de obra, enfim, e a coisa cresce de maneira empírica, com muito pouco capacitação. Por conta disso, a construção civil, obviamente que existe. O inverso também é verdadeiro, você tem empresas que têm grande preocupação com processos e procedimentos na construção, mas a construção civil ela é a grande vilã das questões ambientais. Você tem um desperdício de materiais que varia entre 6% e 20%. Obviamente que uma obra com controles adequados, ela vai ter um índice muito menor, porém, essa é a média nacional. Consequentemente, esse desperdício gera lixo urbano. Então, hoje, a construção ela é responsável pela geração de 70% do total de resíduos sólidos urbanos. Sem contar o consumo de materiais com risco de extinção. Então, esse é um outro fator importante aí da vilã construção civil. Então, alguns aspectos da construção convencional, ela tem uso intensivo de mão de obra. Essa é uma face que por conta do desemprego, acaba sempre sendo fomentada a construção por conta disso, ela aplica-se muita mão de obra no processo. São processos, via de regra, artesanais, como eu disse, pouca capacitação das pessoas, uso de mão de obra pouco qualificada e muitas variáveis não controláveis. Então, construção civil, você faz um planejamento de uma obra convencional com um determinado custo, por um determinado prazo, e nenhum dos dois se cumpre. E a grande questão é como fazer diferente, né? O que pode ser feito diferente para que esse cenário se modifique? Uma das possibilidades é a industrialização do processo construtivo. Isso não é nada novo, se faz fora do Brasil, principalmente. Você tem métodos construtivos, steel frame, wood frame, que são, pelo menos há 50 anos, aplicados com muita propriedade, com uma capacitação e uma qualificação muito boa. E se assemelham muito a uma construção convencional. A grande diferença de um processo industrializado é que você traz para a construção, para algo que historicamente se faz de forma empírica, de forma artesanal, a racionalidade nos processos e padronização. A qualidade dos acabamentos, ela acaba sendo algo padronizado, ela não depende da habilidade do aplicador. Então, o material composto ele entra na construção já há bastante tempo, como acessórios. Então, aqui no Brasil, a gente tem a utilização de telhas, reservatórios, caixa d'água, os materiais plásticos, de certa forma, eles entram na construção como componentes, e não como estruturas. Neste caso aqui, é um exemplo de uma aplicação de uma recuperação estrutural, isso é um viaduto feito de concreto, em que a corrosão ali já estava expondo as ferragens e tal, e nesse processo você consegue recuperar essa estrutura e, às vezes, em alguns casos, até aumentar a resistência inicialmente projetada com mantas de fibra de carbono e resinas especiais, resina epóxi nesse caso. Então, isso é um processo muito comum, já se utiliza no Brasil e fora do Brasil. Agora, se o material composto, ele pode ser usado como reforço estrutural numa estrutura convencional, por que ele não pode ser usado como estrutura? E aqui começa a entrar a grande mudança da forma de construir. Aqui tem alguns exemplos de módulos que são feitos com materiais compostos, é uma cabine que é transportada pronta, né, e empilhada numa estrutura metálica. Isso aqui é um alojamento de uma universidade no Japão. Um outro processo
através de um processo de RTM, se constroem casas de alto padrão, também com materiais compostos. Aqui você substitui integralmente toda a estrutura de aço e de concreto. Estruturas inicialmente feitas sempre em concreto, estruturas espaciais, elas podem ser feitas com perfis poliméricos, perfis pultrudados, que eles trazem uma grande resistência mecânica, porém um peso próprio muito pequeno, muito baixo, e não corrosibilidade. Então, você não tem, neste caso, a necessidade de manutenções periódicas para corrigir degradação do perfil estrutural que está sendo utilizado. Essa é uma das formas, uma das razões pelas quais os materiais compostos têm uma vida útil tão grande. Ele não sofre degradação com a ação das intempéries. Quer dizer, sofre como todo material, mas de forma muito mais lenta. Aqui são aplicações de painéis feitos em compósitos em tratamento de fachada. E aqui uma estrutura espacial orgânica, substituindo o aço aí de forma muito natural. Fui puxado a orelha pelo chefe aqui. Os domos dessa mesquita aqui também são feitos de materiais compostos, são pré-fabricados, pré-moldados, né? E você consegue, nesses processos, até acelerar muito o tempo de execução da obra, porque esses materiais chegam prontos na obra, são içados e posicionados, aplicados com adesivos e selantes. Aqui algumas aplicações de arquiteturas emblemáticas. Você tem essa edificação que fica no Bahrein, em que entre as duas torres foram posicionados 3 geradores eólicos. Essas pás e o invólucro do gerador são feitos em materiais compostos, e o propósito disso é você gerar a energia pelo próprio edifício. Ele está posicionado numa área de captação de vento interessante, importante, e o próprio edifício, o desenho arquitetônico dele, foi feito de forma a canalizar o vento para dentro deste corredor. Então, o desenho arquitetônico ele favorece a convergência do vento para esse ponto de captação e o prédio gera a sua própria energia. Neste outro caso aqui, é um edifício também, fica nos Emirados Árabes, e ele tem essa fachada, que é uma membrana de fibra de vidro, polimérica, né? Uma resina poliéster reforçada com fibra de vidro, e que ela tem uma iluminação interessante, que durante a noite são projetadas formas e cores nesse edifício. Então, ele vai mudando de cor, tem um programa computacional que vai projetando essas formas e mudando as cores. Então, além de proteger o ático do edifício, isso aqui é um hotel, né? Então, ele tem esse ponto central aqui, você tem o acesso, e ele é aberto, de baixo até em cima. Então, o ático, ele tem abertura desde o último piso até o primeiro. Então, quem está lá embaixo vê todo esse ambiente interno. Então, além de proteger esse ático, ele ainda gera um espetáculo de luzes aqui. Então, com base em todas essas experiências externas, experiências que acontecem no mercado com materiais compostos fora do Brasil, a MVC, há 12 anos atrás, começou a desenvolver um sistema construtivo à base de materiais compostos. Então, diferentemente do que acontece na indústria plástica, nós entramos no mercado substituindo a construção. Então, esse era o nosso propósito inicial. Trocar os materiais convencionais por materiais compostos. Então, sempre com a preocupação ambiental, né, de como não gerar resíduo, e o pouco resíduo que se gera, que seja transformado e seja tratado de forma adequada. Então, nós fazemos parte do processo de reciclagem da Almaco e do projeto Devolva, que também é um programa nesse sentido. Você capta o material após o final da sua vida útil e retransforma ele, utiliza ele dentro dos próprios processos ou criando produtos
com valor agregado. Então, aqui, esquematicamente, nós temos o exemplo de montagem de uma casa. Essa casa ela foi montada, é um projeto de exportação para a Alemanha que a gente está fazendo. Então, ela foi montada dentro de um galpão sobre uma base provisória. Aqui eu não tenho uma base definitiva, mas normalmente isso é feito em cima de uma base de concreto. Então, após a cura desse concreto, se inicia o processo de montagem e a gente tem aqui as etapas evoluindo até o 12º dia com a casa pronta. Por que se consegue tanta velocidade na obra? Eu não tenho peças moldadas em loco, como acontece com o caso das estruturas de concreto. Eu não tenho que fazer aberturas nos painéis para fazer a instalação de janelas e portas. Eu não preciso fazer aberturas nas paredes, onde eu tenho instalações elétricas. Aqui eu tenho uma tomada. Então, todos esses pontos, eles são desenvolvidos em projetos e eles são feitos na fábrica, inseridos na fábrica dentro do painel. Esse painel chega na obra para ser montado como se fosse um Lego. Então, eu posiciono o painel, eu tenho as estruturas, que são estruturas feitas com perfis pultrudados, que é resina de poliéster reforçado com fibra de vidro. Essas estruturas, elas são unidas ao painel, são integradas ao painel com adesivo estrutural. Então, no final da montagem, eu tenho uma estrutura que se comporta de forma a distribuir a carga uniformemente, uma estrutura monobloco, com todas as aberturas já posicionadas na fábrica, instalações elétricas e os shafts hidráulicos. Então, a única instalação que se faz são as instalações hidráulicas, os canos propriamente ditos, e torneiras, vasos sanitários, enfim, os equipamentos, e a passagem dos fios, porque o eletroduto já está dentro do painel. Então, eu tenho um ganho de execução muito grande. Parte da construção é feita na fábrica. O canteiro, eu faço só a montagem. Então, em 12 dias, a gente chega até o final de uma construção completa. Além da questão da velocidade, uma outra questão muito importante é com o desempenho. Qualquer material ou qualquer sistema construtivo que você vai utilizar, ele precisa cumprir com as normas de desempenho. Aqui no Brasil, a nossa norma é a NBR 15575. É uma norma que foi criada para regulamentar a construção civil. Qualquer tipo de sistema estrutural ele tem que estar submetido a essa norma. O que acontece é que somente as construções ou os sistemas construtivos alternativos é que têm a obrigatoriedade de comprovar o seu desempenho. A construção convencional, por ser aceita comumente como algo válido, às vezes ela não cumpre com determinados desempenhos. Esse é um grande problema que o Ministério da Cidade está enfrentando no programa Minha Casa Minha Vida. Porque você tem sistemas construtivos convencionais que estão sendo aplicados de forma inadequada e gerando problemas patológicos, ou patologias construtivas com prazo de tempo muito curto, muito antes do previsto. Às vezes, em menos de 5 anos, você tem situações de degradação por ação de intempéries, que essas edificações começam a apresentar infiltrações, apresentar dissolução de rebocos, enfim, uma série de outras coisas, principalmente instalações, você tem grandes problemas, e aí o mutuário para de pagar, e o passivo financeiro fica. Então, por conta desse ciclo, que acabou se tornando um problema muito grande para a Caixa Econômica Federal, eles passaram a exigir que todo e qualquer sistema construtivo seja comprovado a sua performance. Então, no nosso caso, por ser um sistema não convencional, obviamente que você tem que apresentar esses laudos antecipadamente a fechar um contrato, qualquer que seja. Então, aqui eu tenho uma sequência de slides que mostram os ensaios mecânicos que foram feitos. Então, é importante ressaltar que isso aqui, os ensaios de impacto e qualquer outro que vão aparecer aqui para frente, o que se define pela norma é que eu tenho
o corpo de prova ele é submetido ao esforço, o esforço é pré-definido e o que se espera também é definido pela norma. Então, independente se eu vou fazer uma parede de tijolo, vou fazer uma parede de material composto, vou fazer uma parede de drywall com gesso e aço, ele tem que suportar as mesmas cargas. Da mesma forma, impacto de corpo duro, análises de cargas provenientes de peças suspensas, fechamento brusco de porta, aqui analisa não só a integridade do material, mas a capacidade de fixação das aberturas. Quando você tem um impacto na porta, esse impacto é transmitido para o ponto onde ele está fixado no teu painel, e essa interface também é avaliada aí. E a grande vantagem, ou a grande diferença dos materiais compostos, quando analisados sobre o aspecto da sua resistência estrutural, é que ele possui resiliência. Então, eu tenho materiais rígidos, como tijolo, concreto, enfim, eles absorvem a energia de impactos e cargas, fraturando. Então, você tem rupturas estruturais. Os materiais compósitos, eles absorvem essa energia, grande parte dessa energia, deformando. Então, ele se deforma e volta à posição original. Essa resiliência, que é uma propriedade dos materiais compósitos, tornam eles muito mais duráveis do que outros tipos de material. Então, aqui vocês têm o exemplo de uma viga de compósito, que antes da sua ruptura, ela tem uma pequena deformação ali. Então, depois de toda essa bateria de ensaios, o que ficou concluído é que isso também é um outro ponto que a gente hoje tem dificuldade dentro do setor construtivo, é a normativas de cálculo estrutural. Então, você tem normas de cálculo para concreto, norma de cálculo para aço, não tem uma norma específica definida para material composto. Então, quando se vai comprovar a resistência mecânica de um material composto, sempre tem que haver uma combinação entre análise por elementos finitos e provas mecânicas, corpos de prova que são submetidos a ensaio. Então, na combinação disso, o nosso sistema construtivo foi avaliado e tido como apresentou resultado compatível com segurança estrutural exigida pelas normas nacionais e internacionais, porque ela é analisado sobre aspectos da NBR e também de normas americanas e europeias, e tendo aplicação, inclusive, em edificações de andares múltiplos. E aqui eu tenho alguns exemplos de aplicações. Então, inicialmente, esse produto ele foi desenvolvido para habitação popular. Passamos aí por vários fóruns aí, tentando colocar esse produto no mercado, e temos já várias aplicações feitas. Isso aqui é um condomínio residencial. Posteriormente, verificou-se que esse produto tinha um potencial muito grande para aplicação em escolas. As primeiras escolas que nós fizemos não foram no Brasil, foi na África. Essa é uma delas. Uma escola de 5.000 metros quadrados, que ela foi executada num prazo extremamente curto. Foram, ao todo, 5 meses de obra. Numa região onde você não tem realmente mão de obra qualificada para usar, e toda a mão de obra aplicada foi local. Nós mandamos simplesmente 2 técnicos daqui para fazer o treinamento dessas pessoas lá, mas como o produto ele foi dentro de containers, todo ele pronto, era só realmente fazer a montagem. Esse é um outro exemplo de um projeto que nós fizemos em Moçambique. O BCI é um banco que tinha uma proposta de descentralização das suas atividades, e aí eles queriam colocar 10 agências em determinadas províncias, e, embora seja um banco, a gente conseguiu desenvolver um projeto muito adequado à necessidade deles. Aqui eu tenho os caixas automáticos que ficam na parte externa,
com painéis feitos com materiais compostos, com proteção balística, toda a segurança foi garantida a essa edificação. Esse é um projeto que o Gilmar conhece bem, né, os módulos sanitários da FUNASA. Foi um produto desenvolvido para sanitarização de comunidades indígenas e quilombolas. É um projeto da FUNASA, em que, da mesma forma, ele é feito todo ele em materiais compostos, com elementos para fazer a montagem e a adesivagem desses painéis. Então, ele vai desmontado. Então, num caminhão, a gente consegue colocar vários deles. E, no canteiro final, é feito a sua montagem e aplicação. Para quem conhece Brasília, já deve ter visto um desses. Esse é um projeto que também foi... Ele foi desenvolvido, na verdade, né, todo ele para materiais compostos. A única coisa é que existe uma estrutura, dentro da cabine, existe uma estrutura de aço. Nós fomos os vencedores da licitação para produzir esses módulos, né, esses postos policiais. E esse tinha uma característica muito interessante. O tempo de montagem dele tinha que ser de um dia. Então, nós montamos uma unidade produtora lá. Eu mandava peças que a gente fazia no Paraná, lá em Curitiba. A gente mandava para essa unidade, eles faziam a montagem dessas peças, a consolidação da cabine, e aí ela ia para o canteiro de obra. Então, a parte de infraestrutura são 2 vigas, uma escada e as instalações. Então, isso já estaria pronto previamente. E a gente chegava com um caminhão Munk, içava os módulos, parafusava e fazia as conexões finais. Então, em um dia de montagem, a gente tinha os postos prontos. Foi uma licitação para 300 postos, mas, como tudo aqui no Brasil, depende muito de vontade política. Quando chegou no 130, trocou de governo, e o governo que sucedeu o criador do projeto descontinuou e ficou só no 130 mesmo. Esse é um outro exemplo de um projeto do Clube de Tiro Paranaense. Ele foi feito para construção convencional. O projeto arquitetônico já estava aprovado na prefeitura, inclusive, quando o clube recebeu a notícia de que tinha sido escolhido como sede do Campeonato Mundial de Tiro. E eles não teriam tempo de fazer essa obra em sistema convencional. Nós fizemos a adaptação do projeto para o nosso sistema construtivo e executamos a obra, foi 90 dias, né, Gilmar? Esse é um outro projeto, o Gilmar mostrou ele na apresentação. O terminal de passageiros do aeroporto de Montevidéu, no Uruguai, um projeto feito pelo Rafael Vignoli. Então, eles tinham... tem essa cúpula aqui, a cobertura do terminal. Ele tinha uma proposta de execução com materiais não convencionais, mas a forma como foi projetada, eles não conseguiram fazer, e nos chamaram para apresentar uma proposta alternativa, e nós fizemos um sistema estrutural secundário e painéis de materiais compostos para fazer todo o fechamento dessa superfície. São 24 mil metros quadrados. Também foi um projeto bastante bacana, que ganhou prêmio, né? O projeto ganhou prêmio como o melhor terminal de passageiros do mundo na época. E, mais recentemente, esses são os projetos que estão em andamento, que a gente está fazendo. São os programas de escolas, tanto do governo de Alagoas, escolas estaduais de ensino médio. Essas escolas possuem uma área, são 12 salas de aula. Ela tem uma área construída total próxima a 3 mil metros quadrados, com quadras de esporte, laboratórios, salas de aula, área administrativa. Esse é um projeto muito interessante, que na construção convencional ele leva em torno de 2 anos para ficar pronto. E a gente consegue executar uma escola dessa daqui em aproximadamente 7 meses.
No programa Pro Infância do governo federal, também desenvolvemos produtos para a construção de creches. São 2 modelos, creche tipo B e C, que também têm ciclos de construção bastante curtos. E programa Minha Casa Minha Vida. Participamos do programa. Temos uma obra em Japeri, aqui no Rio de Janeiro. Essa é uma outra obra no Rio Grande do Sul. E aqui tem alguns projetos para finalizar, algumas coisas das quais a gente está trabalhando para negócios futuros. Então, esse é um sistema que ele é mais customizado, ele tem algumas vertentes aí que eu uso painéis planos e curvos, combinados entre si, para gerar uma forma arquitetônica final. Então, eu posso ter essa combinação, como essa combinação com os mesmos tipos de materiais. E o projeto Conecta também é uma solução para habitação social, que a gente desenvolveu para atuar em áreas urbanas mais adensadas, onde você tem problema de terrenos para construção de casas. Isso acontece nas capitais e regiões metropolitanas, que opta sempre pela verticalização da construção. Então, é um sistema estrutural híbrido, eu utilizo aço e materiais compostos, mas os painéis são todos feitos em materiais compostos, para a construção de edificações até 5 pavimentos. Tá, então, finalizando, a construção em compósito, na nossa ótica, é transcender a forma de construir. Okay, muito obrigado.